Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre traumas. Eu quero compartilhar uma coisa que um médico falou pra mim e realmente mudou, assim, virou uma chave na minha cabeça e me ajudou muito na minha vida. Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é tão fácil, que são traumas. Eu gostaria de compartilhar um trauma que eu vivi com vocês. E uma coisa que o médico me falou e que me ajudou muito. E eu espero que possa ajudar vocês também. E primeiro, vamos lá, vamos ser youtuber, gente. Se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho. Levem esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá? Então vamos lá. Gente, eu sofri uma situação de um abuso, assim, foi um abuso moral, não chegou a ser um abuso sexual, mas foi uma situação muito difícil pra mim. Então, eu estava no início da minha faculdade e eu vivi uma situação de que o meu superior, a pessoa que eu trabalhava, se declarou pra mim. Falou que estava apaixonado e tal. E assim, como que foi uma situação de abuso, né? O ambiente que eu trabalhava já estava fechado, porque eu ficava no meu trabalho para mais tempo, até depois que ele fechava, porque minha mãe ia me buscar depois, então eu ficava lá trabalhando. E então não tinha ninguém no local. Ele era um homem muito mais velho que eu, um homem casado, com filho. Aquela situação dele me chamar na sala dele pra me falar aquilo, né, ali ao meu lado, gente, foi completamente desesperador, porque na hora eu comecei a tremer, e eu só pensava assim, não rela em mim, não rela em mim. E aí, quando ele me perguntou o que eu ia fazer, eu levantei e falei, eu nunca mais volto aqui. Levantei, peguei minhas coisas e saí, o que deu pra pegar da minha sala, e saí correndo. E gente, a situação de abuso é uma situação muito difícil, porque o que eu passei, eu acho que muitas pessoas passam, muitas mulheres passam, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu saí pelo aquele corredor chorando, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, o que que eu fiz? Meu Deus, o que que eu fiz? Será que eu me vesti inadequadamente? Será que eu ia muito arrumada? Será que eu dei a entender alguma coisa? Pelo amor de Deus, o que que eu fiz? E aí eu tremia, e eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um amigo meu, que na época trabalhava com a gente, ele ia todos os dias lá na sala que eu trabalhava, e eu comecei a chorar, e daí eu contei o que tinha acontecido pra ele, e eu falei, pelo amor de Deus, me conta, me fala, será que eu fiz alguma coisa, eu me vesti errado, será que eu, né, o que que eu posso ter feito que fez ele fazer isso? E aí ele me falou, Heloísa, por favor, você não fez nada de errado, não fica se culpando, o errado é ele, a pessoa que foi completamente absurda na situação foi ele e tal. Aquilo foi muito bom pra mim, foi um conforto naquele momento, mas gerou um trauma na minha vida. Na época eu estava no início da faculdade, esse profissional era um profissional que eu admirava muito, era tudo que eu queria ser profissionalmente, então eu admirava muito, e aquilo quebrou, assim, quase todos os meus sonhos na época. Eu queria largar a faculdade, eu queria mudar de ramo, eu fiquei desiludida com a minha área. Foi muito difícil mesmo, eu contei para os meus pais, sabe? Os meus pais, e era uma situação que eu não podia fazer nada, sabe? Porque ninguém viu, eu não teria nem prova se tivesse acontecido uma coisa mais grave, que graças a Deus não aconteceu. Mas foi muito difícil. E aí, o que que aconteceu? Os anos se passaram e eu não consegui perceber que eu desenvolvi um distúrbio até físico por causa desse trauma. Toda situação que eu ficava com um homem que eu não conhecia, meio sozinha ou num ambiente com poucas pessoas, eu me sentia muito desconfortável, e eu ficava com tudo isso aqui vermelho, todo o meu colo aqui ficava vermelho. Mas tudo bem e tal, e aí eu tinha muita enxaqueca, e eu marquei um médico muito bom aqui na minha cidade, eu tinha muita enxaqueca, e ele é neurologista, oncologista, homeopata, ele é muitas coisas. E a consulta dele é quase uma sessão de terapia, né? Então eu cheguei lá, comecei a falar, né, todas as coisas por causa da enxaqueca. E aí ele me parou e falou assim, Heloísa, por que você tá toda vermelha aqui?
Aí eu falei assim, ah, não sei, né, tal, né? Aí ele falou assim, não, será que não tem alguma situação aqui? Porque ele falou, você entrou aqui, você não tava assim, e depois você começou a ficar, e eu percebi, né? Será que você não tá desconfortável com alguma coisa? Ou me falou alguma coisa? Aí eu me toquei, eu falei assim, ai, doutor, eu tô desconfortável porque eu não te conheço, e você é um homem, e eu passei por uma situação assim, 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 né? E aí ele falou assim, ah, sim. Daí, quando eu tava contando tudo que eu vivi pra ele, logo eu falei assim, ai, não, mas não foi nada. A pessoa não chegou a fazer nada, né? Não aconteceu nada. Eu exagerei, né? Porque eu tava no início da faculdade, eu era nova. Aí ele falou assim, calma. Ele falou assim, não é assim. Falou, você nunca pode olhar um problema que você viveu, um trauma que você viveu, com a maturidade que você tem hoje. Falou, você tem que olhar com a maturidade que você tinha naquela época. Como que você era, a pessoa que você era naquela época. Falou, então, você era uma menina que estava no início da faculdade, que tinha muitos sonhos na sua área, que passou por uma situação, né, absurda, completamente desconfortável. Então, realmente foi uma grande coisa. Você não pode pensar que aquilo não foi nada, porque senão você vai internalizar os seus sentimentos e você vai colocar uma culpa, mais uma culpa, de uma coisa que você não tem culpa. Porque você vai se culpar, você vai falar assim, ah, eu não devia ter agido daquela forma, eu não devia ter feito tanta tempestade, mas devia sim. Ele falou, então olhe os traumas que você viveu com o olhar que você tinha naquela época. Olhe com gentileza para tudo que aconteceu. Gente, isso transformou a minha vida. Realmente, assim, eu acho que aconteceram poucas vezes essa questão de eu ficar vermelha agora, depois disso. Porque eu me olhei com outros olhos, eu pude ver que realmente eu não agi errado, eu já sabia que eu não estava errada naquele contexto, mas que toda essa minha insegurança, sabe, esse meu problema de estar sozinho com um homem que eu não conheço, era normal e natural. E o que eu queria deixar para você hoje é isso, que você possa olhar os traumas da sua vida, que você possa olhar todas as situações muito difíceis que você viveu com o olhar que você tinha naquela época. Às vezes você viveu coisas que você não era convertido, que você não conhecia Jesus e você fez coisas e você se culpa. Não se olhe com esse olhar, se olhe com o olhar que você tinha naquela época. Jesus, depois que nós entregamos nossa vida a Ele e nós realmente pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. E se Ele mesmo joga, quem somos nós, né, para ficar nos culpando por coisas que a gente viveu no passado? E além disso, em relação aos traumas, que a gente possa saber que é normal sofrer, é normal ter medo de outras situações parecidas, é normal a gente realmente sentir, às vezes ter até problemas físicos lembrando daquilo que aconteceu. É normal, não se culpa. Olhe com o olhar que você tinha, às vezes quando você era uma criança, né? Ou às vezes quando você era uma adolescente, ou até mesmo uma mulher, né, recém-casada, que sofreu ou que sofre situações de abuso. Não se culpe. A gente tem esse instinto da primeira coisa, parece que é a gente se culpar. E a culpa não é nossa. E a gente não tem que carregar esse fardo. Eu queria deixar isso para vocês. Eu queria também deixar que o Jesus que eu sirvo hoje transforma maldição em bênção. A palavra de Deus fala isso. E eu creio que tudo que eu vivi na minha vida de momentos difíceis, e hoje, né, superei, e hoje posso falar sobre isso com as pessoas, porque era um assunto que eu tinha muita dificuldade para falar. Durante toda a minha vida eu passei anos que pouquíssimas pessoas sabiam disso, e hoje eu tô aqui dividindo porque eu creio que Jesus pode transformar todas as maldições da nossa vida em bênção, e a gente pode ajudar outras pessoas. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Que Deus abençoe imensamente vocês. E espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. Vem com a gente. Beijo!